Então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre como funciona uma empresa hoje. A gente vai falar um pouquinho de quais são os recursos, as funções, as rotinas de uma empresa. A gente trouxe a ilustre figura do Davi para falar sobre isso, que tem um maior conhecimento por já ter aberto várias empresas em toda a sua carreira. Então, a ideia é realmente ser um bate-papo, alguma coisa mais simples, para tentar entender melhor o cenário de como funciona a empresa, de como ela de quais são as rotinas, quais são as dificuldades, o que ela enfrenta no dia a dia. E aí, o objetivo final disso é a gente poder extrair informações disso para que a gente enxergue as necessidades, as carências que eles possam ter e a gente poder ofertar, fazer a melhor oferta de solução através dos produtos Questor. Então, o foco nosso é realmente entender todo esse nascimento e surgimento de uma empresa, não necessariamente de contabilidade, uma empresa de outros segmentos, com esse objetivo final, entender as necessidades, conhecer um pouquinho das dores que eles têm lá e que a gente possa, de forma mais descontraída e mais informal, compartilhar um pouquinho da experiência de cada um. Então, a primeira pergunta que eu faço, que eu acho que talvez faça um pouco de sentido para essa conversa, é quem já teve essa oportunidade de tentar empreender aqui nas suas carreiras. Eu sei que a Maluá comentou, o Jonathan também comentou que tentou ser MEI. Tentou não, provavelmente foi MEI, né? MEI. Então, essa é a ideia, assim, vocês sentiram um pouco na pele de como é a dificuldade que é de empreender. Então, as primeiras necessidades, sendo MEI, o cara até pode tentar fazer tudo sozinho, não necessariamente vai precisar de um auxílio de contabilidade, pode tentar fazer sozinho. Tem algumas limitações de ganhos mensais ou, enfim, de faturamento no ano. E aí, passando esse faturamento anual, o que o cara tem para fazer é virar um simples, né? A primeira opção que ele tem é virar um simples nacional. Dentro dessas experiências, o que vocês tentaram fazer? Quais foram as opções? Enfim, tentar, talvez tenha dado certo, eu não sei. Acho que o mais importante agora não é se deu certo ou se deu errado, e sim, de fato, como foi para vocês essa experiência. A minha utilização, na verdade, foi básica, né? Abri para prestação de serviço apenas, né? Então não tinha entrada de estoque, nem nada, né? Então nessa operação eu fazia apenas a emissão de uma nota fiscal, né, no final do mês. Mas mesmo assim, né, por exemplo, eu fazia as questões fiscais, digamos assim, e imposto de renda, aí é muito nebuloso, digamos assim, não se sabe como é que as coisas acontecem. Né? Tanto que, mesmo sendo MEI, acabei, né, a minha esposa também tem uma empresa, né, acabei utilizando um contador para fazer ali o processo e tudo mais, deixar tudo certinho, né, para a mordida um jeito maior do que o esperado. A gente não tem, às vezes, o conhecimento, né, a segurança de fazer isso, então é mais fácil deixar para quem entende e pagar um pouco ali para o cara. A geração da nota fiscal, ela pode parecer bem simplificada, né? Tu vai lá e coloca tudo mais, mas tem muito campo lá, que às vezes tu pode estar preenchendo errado, utilizando de forma errada, né? E abre margem para né, daqui um pouquinho algo até grave, né? Digamos assim. Sim. Você usava na prefeitura, direto no site da prefeitura, direção da nota fiscal? Geralmente quem abre MEI, de fato, é mais pensando na prestação de serviço, né? Para formalizar um pouco aqueles serviços que ficam por baixo dos panos, digamos assim. Eu também tive uma experiência com MEI, tive também com CNPJ e senti a mesma necessidade. Eu acabei indo atrás de uma contabilidade para fazer o meu MEI, formalizei através da contabilidade, depois a nota fiscal eu fazia, me virava. Mas quando eu fui fazer o imposto de renda, eu já não sabia mais como fazer. Então eu acabei chamando de novo o contador que fez para mim o MEI e disse, me ajuda a gerar
as informações que eu preciso para o imposto de renda, porque eu não sei como fazer. Eu informo primeiro lá, informo primeiro o meu de pessoa física, quais são as datas, quais são os períodos que eu tenho que fazer, e aí eu descobri que são períodos diferentes. Primeiro eu faço do MEI, depois que eu faço a declaração do MEI, aquela informação que vai para o imposto de renda de MEI, de CNPJ, eu utilizo ela para a informação do meu imposto de renda de pessoa física. Então eu estava todo atravessado, porque eu ia deixar para fazer as duas coisas junto. Então isso realmente atrapalha um pouco, porque fazer sozinho, administrar um negócio, digamos, sozinho, e ainda sem nenhuma orientação bem descrita. Sólida, né? Porque a informação tem um monte, né? Mas o que é certo e o que não é. Isso, e cada estado, cada município, cada local tem uma regra, né? Então até onde isso está certo. Sim, e é bem comum a gente buscar essas informações na internet e perceber que elas existe realmente muita informação, mas que te desinforma, ao invés de te ajudar, ela te atrapalha, né? Então, um dos pontos que eu acho que é legal é justamente essa primeira necessidade. Assim, se a gente for parar para pensar como empreendedor, eu não sei se vocês compartilham também dessa ideia, mas eu acho que um dos primeiros pontos de tentar empreender é justamente, eu quero ser um MEI para pelo menos ter como emitir uma nota fiscal. Partindo disso, o cara consegue emitir uma nota fiscal, daqui a pouco começa a fazer algumas organizações com planilhas. Então eu busquei muitas planilhas no Google naquele período para organizar tudo que eu tinha de entrada e saída. Eu emitia 2, 3 notas fiscais por mês, que eu fazia alguns serviços bem específicos para algumas empresas e fazia alguns outros pontuais para outras empresas. E ainda a minha esposa trabalha com bolo, né? Ela faz bolo para vender. E aí eu também emitia a nota fiscal dela, para ela. Então, algumas empresas só compravam 300 bolinhos dela. E para poder emitir a nota fiscal e comprovar, eu emitia do meu MEI. Então eu fui lá e adicionei mais um KNAI, fiz por conta, fui lá e adicionei por conta o KNAI. Até hoje eu tenho dúvida se eu fiz certo ou se fiz errado, mas eu fiz. E aí eu fazia esse controle do que ela vendia, do que eu vendia e a diferença das despesas para poder saber o que vendia no final do mês. E usava planilhas de Excel. Então eu não tinha contas a pagar, não tinha contas a receber com os sistemas. A primeira vez que eu tentei ir atrás disso foi, ainda antes de fazer o MEI, eu tive um CNPJ. E aí eu formalizei, fui atrás de contabilidade, encontrei um sócio, nós entramos juntos num negócio, era uma loja virtual, de um assunto que eu sou até hoje muito apaixonado. Então, como eu gostava muito do assunto, encontrei mais um louco que também gostava desse assunto, e a gente decidiu fazer essa empresa, constituir essa empresa. Então, o primeiro passo, a gente procurou um contador que nos ajudou e disse, olha, vocês podem ter 2 caminhos. Um dos 2 tem que ser sócio administrador, o outro vai ser só sócio. Então, sócio administrador pode responder por tudo, assinar sozinho do inclusive, e o outro fica mais como o sócio que partilha do que a empresa tiver de lucros ou prejuízos. Então a gente fez esse contrato de sociedade, o contrato vai para a junta comercial, a gente tem que procurar a sala comercial, a sala precisa ter a BITS, tem um monte de regra, de burocracia aí, que acaba onerando, custando caro para quem quer empreender e sair de casa para fazer alguma coisa, né? Então, como nós éramos um comércio, e na época, quando eu fiz esse empreendimento, quando ele tentou empreender com a loja virtual, não existia uma segmentação dentro da prefeitura chamada loja virtual, onde eu podia atuar no escritório de casa. Eu fazia comércio de produtos pela internet. Eu tinha que ter todas as regras que um comércio de rua tem. Então, eu tinha que ter entrada para cadeirante, eu tinha que ter um banheiro para pessoa especial, alvará do bombeiro, e eu não ia receber pessoas ali. Não era esse o objetivo. Nosso objetivo era 100% online.
como a gente teve essa obrigação de ter todas essas parafernálias que o pessoal da prefeitura exigiu, a gente acabou abrindo uma loja física também. Então, nós tínhamos a loja física e a loja online, porque nós ia ter que pagar igual o aluguel. Nós ia ter o estoque igual, mas ia ficar escondidinho num lugar que ninguém ia ver. A gente trouxe para frente para expor. Então, a gente fez esse trabalho de ir atrás de um espaço, alugamos o espaço, organizamos tudo, e aí saiu o tal do contrato social pela junta comercial, e aí a gente deu os primeiros passos. Os primeiros passos que a gente foi... Claro, a gente já ia fazendo algumas coisas durante esse processo para não perder tempo. Por exemplo, definir um sistema. Isso a gente já quis sair de largada. Por ser uma loja virtual, eu teria que ter um sistema que me ajudasse a fazer algumas coisas. A loja virtual sozinha não emitia nota fiscal. Tinha integração com alguns ERPs específicos, não tinha integração com qualquer ERP, então eu tinha que definir o sistema da loja integrada, da loja virtual. Após definir isso, agora vamos definir qual vai ser o ERP que a gente vai usar. A gente testou 13 ERPs naquele momento. E a gente procurou aquele que fosse nos atender da melhor qualidade no formato que a gente queria apresentar o produto para o cliente. Não como fosse fácil para nós, porque para nós o interessante era a gente ganhar corpo no negócio, né? Então, a gente selecionou os 2 sistemas. A partir desses 2 sistemas, a gente começou a trabalhar, então, com controle financeiro, com controle de emissão de nota fiscal, emissão de boleto, contas a pagar, contas a receber, tudo integrado. A loja online e o RP. E visita mensal na contabilidade. Então, todo mês a gente pegava toda aquela documentação, mandava por e-mail da contabilidade, ia lá na contabilidade, pegava os documentos, ou o contador vinha até nós, trazia alguns documentos. Então, isso era uma coisa frequente que tinha. As grandes dificuldades que eu imagino ser da grande maioria de quem está começando a empreender é justamente porque a gente estava nascendo com uma empresa nova, um nome novo, um endereço novo, tudo era novo. E a gente precisava apresentar e divulgar isso. Só que, ao mesmo tempo, a gente tinha despesas, a gente tinha já aluguel para pagar, a gente tinha estoque para repor, a gente tinha um monte de coisa que precisava fazer para a coisa andar. Então, nós tivemos várias dificuldades nesse ponto também. Então, nós vencemos aquele momento de abrir a loja, de abrir a empresa, fizemos toda a documentação e, depois disso, encontramos a dificuldade de fazer ela prosperar. A gente ficou por aproximadamente 1 ano nessa lida de compra estoque, venda estoque, gira estoque, tenta empatar as contas e tenta não ficar no vermelho, não ficar no prejuízo. Por 1 ano, numa bola de neve, tirando o dinheiro do bolso para não ter que depender especificamente do que entrava da empresa. Até que a gente teve uma sacada de incluir um serviço aqui local. Então, além de a gente fazer a venda do produto, a gente desenvolveu 2 serviços, 2 produtos que eram serviços. Que era a gente dava uma consultoria sobre o assunto, ensinando quais eram era uma loja de cervejas especiais, então a gente começou a ensinar quais eram os tipos de escolas de cerveja, quais eram as cervejas que combinavam com qual cerveja, com qual prato, fazer todo esse trabalho de consultoria, simplesmente com a cerveja. E um outro serviço de harmonização de pratos, que era quando a gente preparava um prato, a gente convidava um chefe de cozinha, ou formado ou em formação. Ele preparava toda uma sequência de pratos, entrada, serviço, servida e sobremesa, e a gente harmonizava cervejas, 4 cervejas, uma na entrada, 2 durante o prato e uma na sobremesa. Então, nós sempre fazíamos esse tipo de combinação e vendia esse serviço também. E aí a gente começou realmente a ver a coisa funcionar. Até aí estava tudo lindo, maravilhoso, a gente já estava 2 anos no mercado funcionando, quando
saiu o impeachment da Dilma. Quando saiu o impeachment da Dilma, entrou junto com essa notícia, veio PIS e COFINS para cerveja, que não existia, cerveja importada não tinha acreditação de PIS e COFINS, não tinha esse imposto, e também entrou IPI. Então, a gente teve algumas cervejas que a gente comprava ela a 3, 4 reais, a gente passou a comprar 16 reais. Outras que a gente comprava a 23, 24 reais, a gente passou a comprar 70 reais. Então, nós tivemos um aumento muito grande no produto importado. Foi uma pegada que a gente estava despreparado. Porque, além disso, quando saiu o impeachment da Dilma, o dólar foi lá para cima e a nossa cerveja era importada. Era 100%, quase 100% importada. Então, a gente acabou sofrendo várias consequências por uma mudança de legislação. Tivemos várias reuniões com o nosso contador para entender quais eram os cenários positivos que a gente podia extrair daí. A gente praticamente parou de vender cerveja importada, a gente passou a fazer só o serviço. Só que quando a gente fazia uma proposta de serviço, o que a gente cobrava 50 reais a pessoa antes, a gente estava tendo que cobrar entre 120 e 100 reais. Então, isso tudo impactou no nosso negócio. Foi um impacto muito, muito forte, muito violento, e que nós, por inexperiência, estávamos totalmente despreparados para esse momento. Então, a gente não estava pronto com dinheiro, reserva de dinheiro, tudo que entrava a gente reinvestia, A gente estava desenvolvendo um site novo, bem mais robusto, para entrar no mercado e competir com os grandes. Então, nós estávamos passando algumas mudanças, pensando em ganhar um mercado de produto. E isso fez com que fosse um impacto tão grande que a gente acabou dando um ré gigante e começou a repensar sobre todo o nosso trabalho. Como nossa formação, a minha e do meus pais, os dois são publicitários, a gente enxergou uma nova oportunidade aí. Vamos parar de trabalhar com a venda e vamos partir para prestação de serviços de publicidade. Então, a gente começou a fornecer serviços de publicidade para conhecidos, para amigos, para outras empresas, pensando em performance e não em visual, para tentar suprir essa carência. Mas a gente ficou tão desanimado com a mudança de legislação, e que é algo que a gente identifica nos nossos clientes, que eles sentem falta, às vezes, de informação sobre a legislação, porque ela muda muito rápido. Então, a gente ficou tão desanimado com isso que a gente desistiu de tudo. A gente disse, não, vamos voltar para o mercado de trabalho e procurar emprego de novo, vamos tocar a vida de outra forma. Então, esse cenário de construir uma empresa, de abrir, de manter, de tentar se estabilizar no mercado, ele é difícil, ele não é uma coisa fácil, e o que eu enxergo que a gente precisa muitas vezes tentar observar é esse lado do empreendedor. Assim. Muitas vezes a gente pode enxergar ele como uma oportunidade para trazer o nome da Questor, por exemplo, mas às vezes o que ele precisa é alguém que vá lá e entenda essas dores, essas dificuldades que ele enfrenta. Eu quis trazer um pouco desse relato, ele é comprido, ele é talvez até uma encheção de linguiça, mas eu acho que é válido, porque foram umas necessidades que me fizeram aprender a enxergar as dores. Então, quando a gente pensa em alguma ação, alguma campanha aqui no marketing, geralmente, ou 100% das vezes, a gente tenta enxergar essas dores e entender essas necessidades, o quanto é difícil abrir uma empresa, o quanto é difícil manter, ainda mais agora com o coronavírus, nos primeiros meses principalmente, com a dificuldade de conseguir ir até uma junta comercial para aprovar um contrato, para conseguir ir até um banco, abrir uma conta que seja da empresa, para conseguir ir até uma Anvisa, não é Anvisa, é Anvisa? Aquele que cuida da parte da saúde e higiene, para conseguir liberação. Vigilância sanitária. Vigilância sanitária.
ir até a vigilância sanitária, conseguir liberação do estabelecimento, ir até o bombeiro para conseguir liberação do bombeiro, tudo isso é burocrático e é dolorido para quem está tentando abrir uma empresa. Então, a experiência que eu tive, assim, me faz enxergar o quanto isso é difícil, é dolorido, e aí a gente sempre foca muito nesses pontos, assim, o quanto uma floricultura sofre para conseguir deixar as flores ali por uma semana dentro de um freezer conservada, gastando energia, sabendo que daqui a pouco essas pétalas da rosa vão cair, vão murchar, e ela não vai poder vender, ela vai ter que jogar fora. Então, isso tudo é impacto negativo para uma empresa. Parece uma coisa pequena, mas uma floricultura menor às vezes não consegue dar conta disso. Então, esses pontos para mim são sempre os principais, quando me botar no lugar dele como empreendedor, por eu já ter tentado algumas vezes empreender. Não sei se vocês querem de repente contribuir com mais alguma coisa, mas sim, claro. Eu vou te dar a fala, porque depois você vai já partir na sequência, né? Eu, na hora, ouvindo você falar, acho que, é claro, a gente trabalhar de uma maneira mais sucinta lá no cliente, mas, assim, é uma história que se repete, né, muito, e que talvez seja um argumento interessantíssimo para nós de vendas, no PR, no empresarial, justamente por nós virmos da contabilidade, né? O nosso carro-chefe é a contabilidade. Então, qual é o software que primeiro vai atender as mudanças de legislação? Porque isso também faz diferença. Claro, no teu negócio impactou muito mais do que isso, mas o fato de ter mudanças frequentes de legislação com um software que está antenado a isso, porque está com a contabilidade ali agregada, para um outro software que o cara não faz nem ideia de que aquela legislação mudou, já é um bom argumento de venda, né? Porque é um problema a menos que ele vai ter, é uma adequação a menos que ele vai ter, daqui a pouco trabalhar irregular, sim, por questão do software, né? Sim. Então essa é uma preocupação também, principalmente daquele que vai dar um passo além já, né? Começar querendo já dar esse passo é muito mais difícil do que você fazer 2 anos frio, sem formalidade nenhuma, e aí, agora eu tenho uns 20 mil no caixa, vou tentar fazer isso, e os 20 mil vai assim, ó, em 3, 4 meses termina esses 20 mil, porque é tanta coisinha que a legislação te obriga a se adequar, que tu não se preocupava antes, tu se preocupava em que meu cliente precisa que eu lixe essa parede e que ela fique perfeita, eu vou lixar e ficar perfeito. Agora eu tenho que entregar comprovante da lixa que eu comprei, comprovante da ferramenta que eu usei junto com a lixa, da espuminha para depois limpar, do pincel, enfim. É tanta burocracia, sem contar os EPIs. No seguro da pessoa que foi fazer o serviço, porque está dentro da tua empresa. Então tudo isso acaba que muda totalmente a rotina da empresa. Ele sai de uma situação onde ele lucrava 200% em cima para uns 50%. Então, esses 150 para ele aí morreu. E morreu na mão de alguém que ele talvez não volte. Então, a gente começando pelas empresas menores, né? E aí eu vou tirar uma categoria a mais inicial de todas. Muitas delas no MEI, não que todo MEI seja assim, porque tem MEI que vende produto, tem MEI que é uma empresa, o cara botou MEI ali para pagar menos imposto, né? E dá um jeito de, MEI, se eu não me engano, pode contratar inclusive 1 ou 2 funcionários, né? Esse ano foi para 2. Aumentaram inclusive o enquadramento do mês, acho que é 8 mil mês, uma coisa assim. Que é 8, que é contado anual, né? Então você pode ter 15 mil no mês e aí, enfim. Mas, por que tirando a primeira faixa do MEI? Porque o prestador de serviço MEI, que ele é pequeno, às vezes um encanador, uma coisa, um pintor, alguma coisa assim, normalmente ele emite uma nota. Tem diversas outras atividades, o Jonas mesmo já trabalhou com isso e ele emitiu uma nota no mês. Assim, sinceramente, gente, dificilmente esse vai ser um público nosso. Por quê? Porque as prefeituras disponibilizam um emissor de nota gratuito, que é a nota fiscal de serviço. Então, essa categoria, a gente vai ter uma certa dificuldade de puxar, né? Geralmente são 1 ou 2 pessoas trabalhando junto. Às vezes,
marido e mulher, às vezes pai e filho, irmãos e tal. Então é difícil. Aí você cresce mais um pouquinho num patamar de empresa, né? Um pouco mais de estrutura, enfim. E o que a gente vê muito por aí? Sei lá, quem conhece aí um médico, fisioterapeuta, advogado, o cara se formou e foi montar o próprio negócio. Não administrador não. Tira administrador, o resto é tudo. Geralmente não tem educação na faculdade para ensinar a montar um negócio. As pessoas, elas aprendem a trabalhar para os outros. Exceto a administração, porque a administração já vê uma coisa mais ampla de negócios, né? Mas, de modo geral, os outros cursos não. Então, minha esposa é fisioterapeuta. Se ela quiser montar uma clínica, ela nunca estudou sobre isso. Então, muitos negócios fecham ou passam muita dificuldade inicialmente por falta de gestão. Por uma falta de uma profissionalização de gestão. E aí que vem a importância de um ERP. A gente não vai entrar muito no PE agora, né? O Ivonô vai falar isso num outro momento. Mas a ideia desse bate-papo é entender como é que funciona a empresa para a gente entender por que é importante ter um ERP, então. Porque, por exemplo, o emissor de nota, gente, é algo obrigatório. Toda empresa tem que ter. Seja prestando serviço, seja vendendo produto. A diferença é que quem presta serviço e emite 1 ou 2 notas no mês, o cara pega lá o gratuito. Tranquilo, rapidinho ali, emite, está tudo certo. Quem emite muitas notas, mesmo prestador de serviço, o cara já começa a sentir a necessidade de ter mais. Pequeno caminhoneiro. E aí sim, já começa a sentir mais necessidade de dizer assim, não dá para ficar só nesse negócio da prefeitura, porque eu preciso de algo além disso. Eu não estou só vendendo R$1.000, R$2.000, R$5.000 por mês. Eu estou fazendo um faturamento de 15, 20 mil. Quer dizer, eu preciso de coisas mais básicas de um controle financeiro, por exemplo. Não é? Saber para onde vai, o que eu estou lucrando. Pois é, o que está acontecendo. Às vezes o cara é com ele mesmo ali, o que ele vendeu já pagou na cervejinha do happy hour ali, está tudo certo. O caminhoneiro, como a Nath comentou. Geralmente a esposa, o filho está em casa, né? Fazendo esse controle, agendando frete e tal, e o cara está na labuta. Né? Ele está fazendo mais operacional. O autônomo geralmente vai focar mais naquilo que ele entende, sim, que é aquele serviço que ele, né, operacional. Mas ele não pensa em como ele vende esse serviço, como é que ele vai oferecer, quem vai ser o vendedor dele, quem vai ser o marketing dele, quem vai ser o financeiro dele. Então, muitas vezes, acaba sendo um parente, um amigo, um sócio, ou ele mesmo, ele precisa muito de auxílio. Pois é, então assim, essa educação, esse conhecimento para se montar um negócio é difícil. Existe Sebrae, existem as outras instituições que fazem isso, alguns consultores, etc. Mas enfim, o empresário, quando vai montar um pequeno negócio, ele tem a dificuldade do capital de giro, que é aquele dinheiro que ele precisa de ter ali, ó, que vai garantir a vida da empresa por um tempo. Né? Olha, a empresa não vai me dar lucro logo, eu preciso ter um dinheiro para eu estar colocando, estar investindo nela, estar reinvestindo aquele dinheiro que eu ganhei, não vou botar no bolso, não vou curtir, não vou ter férias, vou trabalhar de manhã, de tarde e de noite para tentar fazer meu negócio pegar, que geralmente são 2 anos. A maioria das empresas fecham em 2 anos. Passou de 2, próxima faixa são 5 anos. Passou de 5, aí você tem uma empresa que provavelmente vai ficar. Fora a pandemia, as coisas que a gente não prevê, mas geralmente é isso. Acho que, se eu não me engano, 80% das empresas fecham em até 2 anos. Então, o capital de giro é um ponto, mas mesmo a falta do capital de giro, a depender do que ele esteja trabalhando, dá para ele dar. A questão é gestão. E assim, eu preciso ter um mínimo de organização para ter empresa. Eu estava conversando mais cedo, eu acho que foi com a Mauá, não me lembro se foi com o Tom, mas enfim. O tipo da coisa. Antigamente a gente tinha aquelas vendas, aquelas mercearias. É do tempo do Ivonô, não é do meu tempo. Mas. Tá gravando. Então, a gente tinha essas mercearias que você ia comprar, você não pagava. Você colocava na caderneta. Aquela caderneta ali não podia perder. Tudo bem, as pessoas eram mais honestas também, né? Assim, então elas não, eu estou realmente devendo, mas o cara tinha que ter controle na caderneta ali. Então você pegava a mercadoria e ia embora. E aí, a mercadoria, o cara estava na caderneta e tinha que contar para ver se tinha no estoque ainda. Não se preparava, não tinha nada. De repente acabou o produto, aí vai lá e corre para comprar, deixa eu ver. Quer dizer, era uma coisa que
tinha. Fecha lá para balança. Pois é. Fechava 6 dias quase. As grandes Aí, fecham fechava 6 a dias balança, por imagina, ano. vou deixar de vender para eu ver como é que está a minha situação. Tudo isso é um complicador que as empresas têm, né? Vamos lá. Se a gente pega uma empresa, uma loja de roupa, pega uma empresa que ainda é pequena, uma pequena loja de roupa num shopping ou na rua. Quais são os departamentos que vocês acham que elas têm, que essa loja tem? Os setores. Estoque, Ok, o financeiro, ok, vendas, ok. Expedição. Não entendi. Expedição. Ok. Eu ia falar um administrativo interno, mas deve ser uma pessoa só que faz, né? Pode ser que uma pessoa faça tudo isso, mas Uma existe aquele pessoa. setor, né? Na verdade, o estoque geralmente está dentro do administrativo, expedição também, né? Geralmente de comprar, Lembra mais algum? Algum outro setor? Que poderia ter? Muitas vezes o caixa é separado do financeiro, né? O PDV, né? Sim. Mas Na frente de envolve. caixa. Normalmente é isso só. Só que a empresa precisa de mais coisa. Jurídico, contabilidade. Então, basicamente, o que é administrativo? Administrativo envolve o financeiro, o estoque, Compras, né? compras. Então, dentro do administrativo, o administrativo é um grande setor, digamos assim, né? Ele engloba um monte de coisa. O comercial, tem ali, as pessoas estão vendendo, às vezes não tem um gerente, um supervisor, às vezes tem só 2, 3 vendedores ali, mas é o comercial. E o financeiro, não tem jeito, tem que ter alguma coisa de financeiro. As pequenas empresas normalmente terceirizam a contabilidade e terceirizam o jurídico. Às vezes nem tem jurídico. O contador serve, né? Às vezes o contador faz um papel jurídico. Às vezes usa o jurídico quando precisa, né? Quando a gente vai crescendo em porte de empresa, em tamanho, o que é que acontece? Normalmente a gente vê esqueci o nome do contrário da terceirização. Eu não sei se é esse, mas a gente começa a ver as empresas puxarem isso. Então, por exemplo, a Questor. A Questor hoje tem uma contabilidade terceira e tem um jurídico terceiro também, né? Subindo mais, e olha que a Questor já não é uma empresa pequena, mas é a opção dela. Mas subindo mais, é muito comum a gente ver empresas puxarem a folha de pagamento. Ainda não a contabilidade. Isso é uma contabilidade que faz para mim é fundamental, mas a folha eu que cuido. Aí às vezes serviço, né? Tipo, Blinger, Sim, patrimonial, sim. tem muita folha, muita rotatividade. E aí eles preferem tomar conta. Sobe mais no patamar de empresa, eles começam a puxar o jurídico. Então, o jurídico já é um advogado contratado meu aqui, junto com a folha. Subindo mais um pouco, às vezes eles puxam a contabilidade como um todo, que é também um público nosso. Então tem muitas empresas que têm a contabilidade interna, o jurídico interno, enfim, e ela é mais completa, ela praticamente não terceiriza nada do que ela tem, fora serviços gerais, coisas assim, que normalmente é terceirizado mesmo. Beleza, só para a gente ter uma noção de, à medida que a empresa vai crescendo de porte, é comum que ela tenha mais setores do que uma empresa menor. Aí eu vou tirar a exceção das empresas tipo as startups, como a Stone, enfim, que elas crescem muito de um outro formato, mas não fica tão burocrática, né? Como o que eu estou falando aqui. E aí a gente vai para uma outra categoria de empresa, que são as que produzem algo. É outro tipo também. Então, a gente tem empresa, loja de roupa lá que vende, mas a gente tem empresa que produz a roupa e vende a própria roupa. Ela produz a roupa que ela vende. Ou ela produz uma vassoura. Ela compra as partes e monta. Ela tem uma linha de produção. É um outro tipo de empresa também. E aí a gente também atende esse perfil, certo? Só que para cada tipo de empresa, a gente tem produtos que são mais adequados. E por que eu estou fazendo essa coisa da pequena para grande? Por quê? Porque em alguma empresa eu posso vender o nosso sistema contábil completo? Posso, se ela tiver a contabilidade toda dentro dela.
Posso vender só o folha? Sim, se ela tiver. Então, o folha de pagamento não é um produto só para contabilidade? Não. Tem empresas que vão comprar. O PE eu vendo lá no MEI, naquele cara que só emite uma nota por mês de serviço? Provavelmente não. Mas aquela loja de roupa? Provavelmente sim. Salão de beleza. Salão de beleza. E aí voltando para a loja de roupa, porque é um exemplo muito fácil, loja de roupa, loja de sapato, que a gente vê o produto ali, né? Aí falou o quê? Tem estoque, tem o financeiro e tem o comercial. Vamos pegar esses três principais, não vou falar setores, mas funções. Qual a integração que tem entre eles? O que vocês podem falar? A integração entre financeiro, estoque e vendas. Existe alguma integração entre esses três setores? Alguém pode arriscar, falar o que seria, como funciona essa integração entre esses três setores? Por quê? Por que eu estou trazendo esses três setores? Porque na loja de roupa, no primeiro momento, na loja menor, jurídico, contabilidade não existe ali, e para a gente não vai importar muito nesse momento. Mas, naquela loja de calçados, vende produto, o cliente vai lá, compra, sai com a mercadoria dele. Como é que vocês enxergam uma integração entre três setores, funções ou departamentos, o que a gente quer chamar, daquela empresa, que é estoque, financeiro e vendas? Eles estão trabalhando com o mesmo fato, né? Cada um registrando a sua maneira, num sentido contrário. Uhum. Uma unidade a mais para venda, uma unidade a menos para o estoque, e a contabilização financeira disso, e a contabilização disso monetária cai no financeiro. Mas eles estão trabalhando ao mesmo tempo com o mesmo fato ocorrido. Justamente. É tão simples assim. Aí que entram os RPs. E eu não vou falar agora de RP, mas aí que entram os RPs. Você tem três setores que precisam se falar. Porque se eu vendo para um cliente, eu entreguei algo para ele. Esse algo saiu de algum lugar. Se eu entreguei algo para ele, ele me pagou. Aquele dinheiro vai entrar em algum local. Então, existe uma integração perfeita entre esses três setores. Se eu vendo um sapato, se eu vendo uma roupa, ela deu baixa no estoque. Quando o cliente me pagou, eu dei entrada no financeiro, no contas a receber. Então, o financeiro vai me dizer, daqui a 10 dias, daqui a 30 dias, essa compra foi parcelada em 3 vezes, você vai receber esse dinheiro aqui. Em compensação, a mercadoria que você tinha, você não tem mais. Ela saiu. Que me dá um alerta do quê? Opa, preciso repor aquilo. E quando a gente não tem isso em sistema, gente, e tem muitas empresas que trabalham com Excel, e isso é muito bom para a gente. O Excel não é ruim. O Excel nos ajuda, porque ele é a porta de entrada. Tem 3 vendedores vendendo para o mesmo cliente o mesmo produto que já saiu de fora. Pois é. E mostra que o cara quer ter organização, né? O Excel mostra que ele quer ter organização. Ele só não tem um sistema. E um sistema não é caro. Sinceramente, não é caro. O nosso sistema, inclusive, é muito barato. Eu posso falar para vocês. E depois, quando a gente falar mais de sistemas, eu posso falar mesmo que ele é muito barato. Então, assim, ele precisa de ter essa informação. Porque, imagina, eu estou lá na venda, na vendinha, na minha mercearia. Gabriel vai e me compra uma saca de farinha. Ainda chama assim, né? Saca de farinha. E bota na como? Então, bota Na minha época era assim, na dele não. Bota na caderneta. Gente, o produto saiu, eu nem sei. Você imagina se eu botar num livro, sair pesquisando, sabe? Até na própria planilha ajuda um pouco, mas não é a mesma coisa. Vai saber quando o próximo for comprar. Pois é, na hora Sem falar em vencimento de produtos, sem falar em vencimento. E você pega de surpresa que o produto está acabando. Mas tem bastante lugar que trabalha assim. Tem bastante. Graças Isso a é bom pra Deus que a gente vai vender para ele. Seu mercadinho lá perto de casa, tem também. Quer me Então, passar o endereço? a ideia desse bate-papo, gente, é a gente começar a entender como funciona mais ou menos a empresa, para a gente ver por que é importante a gente ter o nosso sistema lá, né? Primeiro ponto, um ERP é obrigatório para a empresa? Não. Ele pode viver a vida toda sem ele.
O emissor de nota é lei, ele tem que ter. Então, primeiro ponto, só não vende emissor de nota para uma empresa que vende produto, só se o cara quiser sonegar. Porque por obrigação legal ele tem que ter emissor de nota. Então é uma venda, gente. Mesmo sonegando, obrigatoriamente, em algum momento, ele vai ter que emitir uma nota fiscal. Sim. Tá, Ele vai ter mas a nota fiscal não dá pra emitir pelo site? A nota fiscal de serviço, sim. Excelente pergunta, tá vendo que é bom esse bate-papo? A de produto, não. Você pode emitir uma nota avulsa na prefeitura. Geralmente as prefeituras permitem isso. Mas, salvo engano, o imposto é maior, é mais chato, porque é uma nota avulsa, você vai lá para emitir uma nota, ou X notas, toda vez vai ter que ir. Tá, mas isso tá falando de... Produto também. De produto. A de serviço é fácil, tá? É lá pela internet, entra no Pela internet site, já faz, tá? Eu fazia essa. A de produto eu tinha uma contadora, minha sócia era contadora, eu não fazia. Isso. A de produto, você pode ou ir na prefeitura, se você não tiver um emissor de nota, e gerar a cada produto. Mas imagine se você vende 100 produtos no mês, 1000. Ia ter que ir lá e emitir. Tem. Sem contar que às vezes você está dando um produto ali na hora, dependendo do seu tipo de negócio. Então você vai ter que ter a nota, né? Então não dá para fazer. O ideal é você ter realmente um emissor, certo? Então ele é obrigatório. Para serviço, como eu falei antes, se forem poucas notas emitidas por mês, dificilmente essa pessoa vai ser cliente nosso. A não ser que um dia as prefeituras cortem, né, essa possibilidade. Mas para produto não. Para produto, Eu acho que um dos pontos também que de repente dá para incluir ali para contribuir quebrar essa resistência às vezes, porque o cara que está emitindo nota fiscal, uma ou outra nota fiscal, seja de produto, seja de serviço, mas que ele já atingiu um limite de cota. Então é quebrar para ele nesse paradigma dele de que eu nunca precisei de um NP agora, para que eu vou precisar? Não, mas se você tiver um emissor de nota fiscal para fazer isso para ti, tu vai ter muitos outros benefícios, além de conseguir emitir quantas notas fiscais de casa você quiser. sim. Então, Não, e aí é aquilo que a Nath falou, por exemplo, controle de validade de produtos, controle de estoque, por exemplo. Esses são os benefícios que tu falou? Além da emissão de nota, eu vou ter esses benefícios? Emissão de nota é só emissão de nota. Ok, resolve. Atende a legislação de uma forma sem limite. Tá, Eu posso fazer quantas notas eu quiser precisar. Tá, e aí entra o ERP. e de casa, não precisa ir até a prefeitura fazer alguma coisa, por exemplo. Tá, e aí entra o ERP, que traz, além da emissão de nota, essas outras questões. Beleza. Controle de estoque. Que é a gestão do O primeiro negócio. ponto que é a parte obrigatória. O emissor de nota ele tem que ter. Acabou, meu filho, você vai ter que comprar. Já era. Ok, RP você não é obrigado. Mas aonde é que vem a importância do RP? Naquela integração. Então, assim, você controla suas finanças como? Como é que você controla o financeiro da sua empresa? Como é que você controla o estoque? Eu conto todo dia. Beleza. Mesmo com um RP, a contagem acaba acontecendo. Porque precisa saber se não está sendo roubado, furtado por cliente ou por funcionário. Mas, então se eu conto sempre, por que eu preciso do RP? Para saber qual produto mais vendido, qual produto que tem maior margem de contribuição para você. Por exemplo, qual produto que me dá mais lucro? Dos 20 produtos que eu tenho, quais os 7 que são 80% do meu faturamento? O cara vai ficar fazendo um cálculo no Excel toda vez para saber isso, se ele tem um sistema que pode dizer. E a contagem do estoque vai ser uma validação só, né? Show de bola, gente. A contagem de estoque não vai ser uma contagem, vai ser uma validação, confirmação. Olha, inclusive para dizer, bateu. Além do fato do valor, né? Se eu faço, sei lá, 3, 4 compras por mês ou 2 compras por mês num produto determinado, com as variações que a gente tem na economia, num mês eu paguei R$3, no outro eu paguei R$3,50. Eu vou vender tudo a 4 pila? Ou eu posso pensar até em campanhas de preço, tô com um estoque lá abarrotado de coisa, liquida aquele negócio, né? Então, assim, te dá aquilo que é a missão da gestora, né? O poder da tomada de decisão. Eu já vi isso em outros, eu não sei se a pessoa tem isso ou não. Fornecer a data ideal de compra.
Por exemplo, eu tenho um produto, eu sei que o meu estoque acaba em tantos dias, eu sei que meu fornecedor vai lá tantos dias para me entregar. Então a minha data ideal de compra é Um dos produtos tem. faz isso. O maiorzinho, que vai. O mais É uma possível necessidade vai de gestão mais apurada. Isso Eu tinha isso em Excel quando eu tinha loja de cerveja. isso é uma questão importante, que Controle de é validade da cerveja. a data e você medir o seguinte: ó, eu quero comprar um produto quando o meu estoque chegar em tanto. Porque você tem esses dois produtos na sua loja. O que mais vende é essa caneca. Você não pode ficar sem ela. Estoque mínimo. Você não pode se dar o luxo de chegar um cliente e eu quero aquela caneca. Não tem. Meu amigo, você está arriscando aquele cliente conhecer um outro fornecedor, uma outra loja que vende aquela caneca, que de repente, por uma razão, naquele dia atendeu melhor e você perdeu o cliente para sempre. E não vai nem É ficar por sabendo. isso que precisa de um RP. O RP, na verdade, ele vai trazer dinheiro para o empresário com a otimização desses processos, desses fluxos, você entender melhor, em vez de estar contando um não, em vez de estar olhando o gráfico. Ah, o cara cansou do Excel, apagou sem querer. Ah, não sei fazer essa informação, tabela dinâmica, gráfico, fórmula disso. O RP vai facilitar isso. E vai profissionalizar um pouco mais a gestão. Porque ele vai trazer indicadores, ele vai trazer gráficos, para que o empresário, o pequeno empresário, tenha um mínimo de noção daquilo que está acontecendo ali. Porque senão ele vai ter que aprender a fazer isso no Excel, que ainda não é ideal. Todo mês tomar é tempo dele de uma alimentação produção. manual, tem que Fora o modelo de operação. estudar. Fora o modelo de operação de valor, né? Porque eles trabalhavam com 2 canais de venda, né? O PDV, né? E o online, né? Vendeu no online, daqui a pouco estava na prateleira lá, o cara tava E aí, quem que ganha? Agora vamos lá, Tinha gente. Aquela... que dar abaixo do estoque. O estoque online e o estoque físico no ERP. Agora você tem uma loja lá, aquela loja. Estou vendendo a cerveja do Ivanu. Eu tenho 10 vendedores. O vendedor geralmente ganha o quê? Comissão. É igual para todo mundo? Um vai ganhar 1.000, outro 785, outro 357. Vai controlar isso. É que você controla. Então, o caderno com a calculadora do lado controla. Mas quanto tempo se perde para fazer isso? O risco de um erro, o risco de pagar mais, pagar menos, nos dois lados ele está... E a pequena e média empresa, geralmente o dono está participando ativamente, se não do todo operacional, ele está ali na gestão ou no atendimento, ele está envolvido no negócio dele. Ele não está apenas fazendo uma gestão à distância. Né? Então, é tempo que ele perde de ganhar dinheiro, de fazer aquilo que ele sabe fazer. Ou ainda de melhorar o processo, porque ele está ali tão a fundo da Fazendo operação pontinha, né? que ele acaba não parando para pensar o que ele pode fazer para melhorar a gestão, para melhorar as rotinas de trabalho dele. Você perguntar, Rafa? Sim, quer perguntar? Você conhece a Embracon? Conheço. O nosso sistema atende eles, né? Porque eles têm uma contabilidade, é uma empresa muito grande. Provavelmente tem que saber, assim, ó, cada negócio, e assim, a gente está falando de um modo geral de empresas, né? O nosso software, ele não é bem um software de prateleira, ele tem personalizações e tal, mas ele é quase isso. Então, ele atende 70%, 80% do mercado. Ele não vai atender um posto de gasolina, uma farmácia. Por quê? Porque empresas que têm, geralmente que são regulamentadas por um órgão, ANS, Anvisa, sei lá o quê, tem peculiaridades que um software como o nosso não atende. E aí, geralmente, quem atende tem um software só para aquilo. Então, geralmente é uma empresa que produz um software só para farmácia. Pouquíssimos concorrentes, talvez. 2, 3, só para farmácia. Esse cara não vende, o software de farmácia dele não vende para uma loja de roupa. Mas ele só vende para farmácia. A gente para loja de roupa, loja de calçado, etc. Prestador de serviço. Então a gente atinge um público maior. Agora, essas coisas que geralmente empresas que têm regulamentação de algum órgão, geralmente a gente não entra. Então na Embracon, não sei por que a gente não entraria, mas precisa entender o quê? Como é que funciona a empresa? O que é que ele tem? Então, por exemplo,
o Jones, eu tenho o meu negócio aqui, prestando serviço e tal. Eu presto serviço, eu não tenho estoque. Nem de materiais, nem de material de escritório, material que você usa no seu... Você não vende aquilo. Você trabalha com pintura. Você não vende pincel. Você precisa de um estoque de pincel, de rolo, de tinta. Porque eu tenho muita entrada no Embracon. Tem o WhatsApp do dono do Embracon. Uma dessas já é um cliente. Sim. Só que eu ainda não tenho certeza, né, de como que a gente poderia ser útil nesse... Você fala daquela empresa de construção? Não, a Embracon é uma empresa de consórcio. De consórcio. Até o Prestou Negócio, é um produto que vai ser lançado aí, que entra facilmente na gestão de receita recorrente. Mas, enfim, a gente não vai agora falar de produtos, né? Mas, enfim. Aí tem as empresas que já produzem coisas. Por exemplo, tem linha de produção. Eu compro 3 peças que junto e vendo um produto, um quarto produto que tem nada a ver com aquelas peças. Né? É um produto pronto que só foi a junção delas. Metalúrgico. Um cabo de uma vassoura, né? Uma vassoura, o cara compra a piaçava do negócio, encaixa e vende. Piaçava, aquele espetinho. Sugo. Como é que chama? Sugo. Então, assim, ele... Transformação, gente. É porque metalúrgica, a ideia de algo muito grande. Né? Não, a gente está apavorado com as palavras mesmo. Para mim é palha. Aqui, normalmente, se eu vendo isso, eu posso ter comprado de 2 fornecedores diferentes. E a pintura por fora, mas você faz a pintura. Eu faço a pintura, jogo no mercado, mas isso eu comprei de outros locais. Então, nesse caso, a gente já tem uma composição de produtos, né? E muitas vezes uma linha de montagem daquilo lá. Nesse exemplo é muito simples, né? Aí a gente já começa a ter mais complexidade, que aí entra algumas questões de governo que exigem, e aí começa a ser obrigatório algum tipo de ERP. Por quê? Porque ele já precisa ter um controle que se chama bloco K e bloco H. Tá? Nesse primeiro momento não vamos falar muito dele não, mas o bloco K e o bloco H são, digamos assim, componentes do SPED, que é uma obrigatoriedade que as empresas, através das contabilidades, precisam mandar para o governo. E o bloco K, ele está relacionado à linha de produção. Toda vez que eu tenho empresa que faz produção de algo, ou seja, eu não compro e vendo, eu transformo, eu preciso gerar o bloco K. E o bloco H é com o inventário. Então, se eu tenho estoque, controles, aquele SKU, se vocês já ouviram falar que são os códigos de cada produto, eu preciso fazer o controle de inventário, que é o bloco H. Aí, nesse caso, eu preciso ter. Eu desconheço se daria para fazer, talvez até dê para fazer manual, né, Manu? Eu realmente não sei. Talvez dê para fazer manual e mandar para o contador, né? Mas quando você tem um RP, ele já gera aquilo e já vai para o contador. Então, o próprio contador, ele solicita que seja um XML. O próprio contador incentiva o cliente a comprar, a adquirir um sistema. Porque aí, para facilitar a vida do contador, o sistema já gera esse arquivo para a contabilidade. Que seria mais difícil se o cara está fazendo manual, né, Evandro? Eu fazia manual. Fazia manual? Geralmente quando é pouca coisa, né? Quando a empresa um negócio menor. Sim. Mas é bem trabalhoso, porque o inventário tem que fazer todo o depara do ano inteiro, né? Para conseguir entregar. E aí tu entrega aquele arquivo digital para o contador, ele vai fazer a importação para fazer o restante do trabalho. Para uma empresa grande, tu imagina com uma linha de produção com 10 camisetas de cores diferentes, com botão diferente, é uma linha grande de trabalho para fazer. Agora, nós tínhamos 1000 garrafas de cerveja, das 1000 eram 100 rótulos diferentes, 200 rótulos diferentes. Então não era um número tão grande. Era só levar na ponta do lápis o volume de estoque, porque dava aproximadamente aí 300, 400 linhas no Excel. Então era um controle. Você tinha um controle do que você vendia mais, Manu? Daquilo que você sabia qual era a cerveja que você vendia mais? Sim, tinha e era...
Mas era intuitivo ou era... Não, tinha no Excel. Fazia tudo em Excel. Porque nós tínhamos 2 sistemas. O da loja e um ERP. Mas o ERP a gente tinha contratado com a intenção de emitir nota fiscal. Boleto a gente tinha um terceiro sistema, que era um sistema de estilo Mercado Livre, esse Mercado Pago, que ele só fazia toda a parte de geração de cobrança, né? Crédito, débito, boleto. O mesmo sistema, um outro sistema que fazia a emissão de nota fiscal e o controle todo, como nós tínhamos uma peculiaridade dos vencimentos, tinha que ter controle de vencimento, porque eu não posso vender produto vencido. Isso é impossível, isso, eu sou multado. Então, nenhum dos sistemas que eu pesquisei tinha controle de vencimento. Então, eu fazia tudo em Excel, onde eu fazia uma única base de dados e gerava através dessa base de dados todos os resultados que eu precisava em gráficos. Foi a forma como nós encontramos para conseguir se virar com isso. Daí nós tínhamos ali, um dos gráficos era resultado de o que mais vendia, o que mais tinha lucro, e o que mais girava, no caso, né? E aquela que mais dava prejuízo. Então, nós tínhamos esses 3 que estavam sempre destacados lá. Aquelas que mais davam prejuízo não eram por sorte, não eram as que mais vendiam, mas geralmente uma tendência muito forte que a gente encontrou nos primeiros meses era tudo que nós botávamos em promoção era o que mais dava prejuízo e era o que mais girava. A gente mudou a estratégia para conseguir tirar essa ideia de que está em promoção, a gente consegue vender, se não está em promoção, não vende. Então isso era um problema para nós, porque ele estava praticamente virando uma empresa de promoção, assim, só vendia quando botava na oferta. Chegava próximo a 2 meses, 1 mês de vencimento das cervejas importadas, a gente começava a baixar o preço para poder vender, para não deixar vencer no estoque. As cervejas nacionais, elas tinham um vencimento de 3 meses, a validade de 3 meses, então era um vencimento mais curto, porque elas não eram maturadas. Então, elas já entravam com preço um pouco mais agressivo. O que a gente começou a dar certo foi pensar em estratégia de kits. A gente montava kits de cerveja com 4, 5 estilos diferentes e vendia por estilo. Você iniciante tem essa possibilidade de vender a cerveja. E aí esses kits que fizeram a coisa subir os gráficos de maior lucratividade foram com os kits. E aí a gente botava ainda o valor de serviço junto. Todo esse controle devia tomar tempo, né? Tanto no registro das coisas... Sem contar o conhecimento prévio que eles já tinham, não é qualquer um que vai fazer Pois isso. eu ia falar agora. A minha experiência como vendendo assim dessa forma autônoma, eu trabalhava com produto para salão de beleza, né? Capilares. Então, carro-chefe. Eu tinha um que era que me dava entrada no salão, porque a minha concorrência era enorme. Eu não era ninguém, era uma criança, uma adolescente, querendo vender produto para uma cabeleireira que já tinha um produto excelente, que já está no mercado há muitos anos. E eu levava mais, eu era que comprava, eu era que vendia, eu era que entregava e que cobrava, porque eu anotava no caderninho assim, ia cobrar na sexta-feira. Então, sexta-feira era o dia que eu tirava o dia inteiro só para cobrar, fora as que não me pagavam, e aí ficava mais um dia inteiro controlando estoque, e aí nos primeiros meses acontecia de cliente pedir eu não ter, ou ficar lá o produto e aí pegou sol, eu ficou muito tempo lá, estragou o produto, e aí tinha que comprar outro, jogar aqui fora, que produto químico de cabelo é muito sensível, então qualquer coisa que tu faça com ele, tu perde o produto. Imagina que mundo da roda E se tu tá na tivesse um rua. sistema. E o teu trabalho era na rua. Como é que tu vai fazer isso? Não tem? Agora imagine o ganho que o empresário tem em ganhar tempo para ele pensar em estratégia para o negócio dele. Se, meu amigo, você montou isso, antes de montar, você não tinha nenhum produto, você não tinha nenhum empregado e você não tinha nenhum ponto alugado. E aí você pensou isso. Depois que você montou, você parou de pensar. Quanto mais você trabalha, menos dinheiro você ganha. Porque você fica muito no operacional e você não tem tempo de ficar parado refletindo. E um sistema que te faça ganhar tempo e fazer as análises de forma mais assertiva, te ganha tempo para você pensar. Imagina, eu não tinha nem
pouco de conhecimento, como ele já tinha, né, uma certa experiência com ele. Eu não sabia nem o que era Excel nessa época direito. E aí o que eu descobri, aí eu via, nossa, fiz 2, 3 vezes, 3 clientes reclamaram a mesma coisa. Aí eu colocava lá no YouTube, como fazer, nananana. Aí o YouTube que me dava e eu tentava seguir o que eu encontrava na internet. Aprendeu uma dor. Mas é isso que a gente volta a falar. Poder de decisão, de tomada de decisão. Como é que eu vou decidir se não tenho base, não tenho número, não tenho fatos? Nem tempo. Nem tempo para ver isso. E nem para gerar, né? Volta ainda antes, né? Eu nem consigo gerar essas informações. Quando eu gero, elas estão espalhadas um pouco em cada lugar. Qual as facilidades, né? As facilidades, por exemplo, você diz, tinha que sair cobrando. Porque eu nem tinha um boleto. O empresário também passa por isso. Como é que eu vou receber? Por que o pessoal tem a maquininha hoje da Stone, por exemplo? Porque é facilidade, meu amigo. Eu quero que você pague, não importa como. Traz aqui, me dá seu sapato velho que vai servir e eu vou trocar lá. Eu quero vender minha mercadoria. A nossa alegria é quando pagamos em dinheiro. Eu já atravessei em Curitiba com uma TV embaixo do braço de bicicleta. Nunca vou esquecer isso, mas eu recuperei o dinheiro. O pagamento, nossa. Então, assim, de repente você bota um boleto para X dias, não sei o quê. Quer dizer, são facilidades que para o empreendedor, para o empresário, faz toda a diferença, né? E depois, para saber se esse boleto foi pago. Aí tem as facilidades também de sistemas, né? E uma conciliação bancária para saber, já informou aqui que está ok, já deu baixa no boleto que foi gerado. Essa conciliação bancária está dentro do RP também? Confia. Tudo isso é importante, porque você imagina, cara, aquele cara me pagou não. Então onde foi que eu anotei para ver se Quem é que pagou? Porque às vezes tu vendo um produto com o mesmo preço. É que nem os Pix, né? Aí a gente falou da comissão dos vendedores. Por exemplo, possibilidades do tipo, tem um produto que comissionamento é diferente, né? Tudo isso conta num... se a comissão é 100%, mas para esse produto é 30%. Para esse daqui é 80%. Cara, como é que eu... Esse pode dar desconto. Esse não pode. Se der desconto, diminui a comissão. Tem uma coisa? Você está no seu negócio ali. E aí você sai para fazer uma coisa. Chegou aquele cliente caloteiro, que já está te devendo. O funcionário não sabe, e aí? Ele vai pegar para pagar depois, porque tem muita empresa que vende para faturar, né? Que é justamente o pagar depois. Só que aquele cara já pegou tanta coisa e tá... Onde é que você vai com o caderninho, olhar assim, no plano digital, deixa eu olhar nas fichas, no Excel, localizar. Ih, tá pagando o negócio, não deve ser importante. Aí vai, o sistema te diz, o crédito para esse cliente é até X. Opa, esse aqui... Pagamento à vista. Somente à vista. Tá, esse ERP que a gente está falando, a gente vende mais com foco para o empreendedor, Não né? está falando de ERP agora. Só de necessidades. Modelo de negócio, operação de negócio. A gente está Isso é uma falando necessidade de quase todos. das dificuldades que o empresário passa. Sim, mas Do essa que precisa de- dificuldade, sim. o nosso produto atende todas elas. Esperamos que Então, sim, vamos descobrir. Mas deveriam atender todos Vamos os descobrir, ela quer dizer ERPs. que você vai ter que esperar o treinamento. No primeiro, tá, eu achei que... Como assim? no primeiro momento, São as dores, né? São as dores que o empreendedor sofre. Por que ele deve ter um ERP? Se é nosso, é do eu concorrente, é outra entendi. história. Mas por que ele precisa ter? no primeiro momento é entender o que é que passa um cara desse, né? Um ponto que, da parte de operação, o momento que eu e o Ricardo mais pensamos sobre o nosso negócio foi quando ele estava constituindo ele ainda, durante toda a papelada. Enquanto e- tomavam a cerveja. Não, antes de comprar as primeiras. Porque nós tivemos uma dificuldade bem comum no setor, que é como entregar a cerveja via correios, que é a garrafa, né? Então, existem várias regrinhas ali, por exemplo, o correio não transporta a garrafa, eles não transportam. Tu tem que desenvolver uma embalagem específica para que eles transportem. Fora a luz, né? E aí fomos lá, eu e o Ricardo, compramos uma monteira de papelão e começamos a recortar até nós chegar no modelo de embalagem. A nossa embalagem ia com 6 garrafas dentro, todas iam separadas e tinha um furinho aqui, um furinho embaixo, ela se encaixava, tinha um separador entre elas não tinham contato uma com a outra e com nenhuma das laterais da embalagem. A gente ainda embrulhava em plástico bolha.
Então, nós tínhamos todo um cuidado com as garrafas. Depois nós descobrimos que a Jadlog transportava de qualquer jeito. Aí eles, cara, Mandava uma garrafa com etiqueta e vai embora. a gente só precisava embalar. Só que como a gente já tinha todas essas embalagens, todo o trabalho, a gente disse, bom, é um diferencial ter essa embalagem. Então a gente trabalhava em cima da embalagem que mostrava a nossa cerveja. E a gente não teve nenhum problema de embalagem de garrafa quebrada durante o transporte. E teve extravio de embalagem, de encomenda. Teve encomenda que foi e voltou, e a embalagem rasgada, detonada, mas as cervejas dentro intacta. Então, valeu o esforço. Em vez de vender cerveja, deviam ter vendido embalagem. Embalagem. Com certeza Não a mudou. Gráfica ganhou. Mas valia a pena o valor gasto na embalagem? A gente embutia, né? Estava embutido no valor do final do produto. Era em torno Mas é uma série de questões para pensar, né? Eu já ia pensar, será que as que quebrassem uma forma de transporte mais barata já não era mais barato do que ficar comprando essa Depende, embalagem? tinha garrafa de R$200. Então compensa. Nossa, nem sabia que existia cerveja desse preço. Sim, as cervejas mais baratas que a gente tinha para público final, o preço de público final era R$9,90. A garrafa mais barata, uma pequenininha assim, que era a nossa campeã de vendas. Nós comprava aqui em Santa Catarina, era uma cerveja nacional, sensacional a cerveja, e a galera comprava para fazer fervo. Ao invés de tomar Skol, Brahma e coisa lá, eles compravam essa cerveja de R$9,90. Ela vendia horrores, assim, nós tínhamos que ter. Ela tinha um estoque só para ela, lá separado. Nós comprávamos normalmente em torno de 128 garrafas toda vez. E a gente fazia uma compra mensal e se virava assim. Então, ela vendia, em relação às demais, horrores, porque o nosso comum era vender 6 garrafas de um tipo de cerveja por mês. Assim, vendia 6 de uma, 6 de outra, 8 de uma, 4 de outra, a média era 6. Então, quando a gente começou a montar os kits, que a gente conseguiu padronizar um tipo de compra e venda. Mas foi uma dificuldade bem legal até a gente descobrir, montar os kits. A gente concorria, na época, nossos concorrentes eram os caras que faziam aqueles cervejas mensais. Tu comprava um box e pagava R$39,90 por mês e vinha 3 cervejas sortidas. Tipo de vinho, tipo wine. Isso, 4 cervejas sortidas, 2 cervejas sortidas, dependendo do tamanho do box que você queria. Como é que a gente ia enfrentar os caras, sabendo que, cara, é um puta negócio, por R$39,90, tu não paga uma garrafa de cerveja R$39,90, só que a mensalidade às vezes compensava, porque eles compravam sabendo quanto eles iam vender. Aí a gente preparou esse kit. Que é a previsão de estoque também. Previsão de Também estoque. é uma decisão basada no RP ou no conhecimento prévio do negócio. E aí a gente pensou e bolou esse kit inicial 2, kit inicial 3, e a gente começava a fazer um passo a passo. Então, se você está começando na cerveja artesanal, tem que comprar o kit inicial 1, daí é com um copo. O kit inicial 2, daí é com outro copo diferente, combinando com as cervejas que tem ali. A gente começou a preparar isso, e junto um livretinho explicando o que era cada uma das cervejas, como funcionava os Educando o cliente. Educando o cliente. Então a gente começou a trabalhar um formato de experiência do cliente, assim, que foi bem legal. Assim, esse kit realmente foi o que mudou para nós até o problema do impeachment. Mas isso tudo a gente fazia na mão, sem ter um sistema, né? O cadastro de produto dentro do sistema do ERP, o meu sócio era meio que metido a programador. Ele desenvolveu o HTML e ele subiu o HTML lá, porque Quantos o sistema não tem desses? o sistema não permitia. Muito pouco. E isso é importante também, porque não é porque o cara tem um RP que vai ter uma solução completa, geralmente não é. O nosso sistema, na integração que ele faz com a loja integrada, com a loja virtual, ele puxa a descrição direto do sistema para lá. Nós não tínhamos esse benefício também, então a gente ia lá, escrevia o HTML, subia o HTML em TXT na mão. Então são todos esses benefícios de um RP que funciona direitinho, com uma solução de vendas online que funciona direitinho, que daqui a pouco pouparia o nosso tempo naquela época.
nem é tão longe assim, né? Tem rádio do Davi, assim. Então é logo ali. A profissionalização da gestão, né, de um comércio, de uma empresa assim, ela passa por duas coisas principais, né? Que é a profissionalização das pessoas que estão ali, que a gente não consegue fazer nada em relação a isso. A gente não vende curso, a gente não vende treinamento. Mas a profissionalização dos processos, que é justamente você ter algo que te ajude a gerir melhor. Pelo menos, se o cara vai saber ou não o que fazer com aquele gráfico que está na frente dele, a gente não tem como fazer nada. Aí é o estudo dele de negócios. A gente facilita em relação à parte sistêmica, né? Que é justamente as nossas soluções. Mas isso aí já é grande parte, vamos dizer, talvez metade, né? Uma parte é a parte dele, a outra parte é a parte nossa. Porque às vezes o próprio gráfico pode ser intuitivo e ajudar. Sim, intuitivo a ponto de falar. Não, sim, a gente fala, mas com certeza, a gente que vai adquirir algo assim já tem alguma noção do que está ali, né? É só melhorar um pouco mais mesmo. Porque muitas vezes eles já fazem, né? Não é gente totalmente tosca, não sei, não faço, não é esse perfil, né? Geralmente são pessoas que já sabem. Então, elas já vão saber interpretar com certeza. E aí, isso aí é uma evolução muito grande. É o cara se concentre em continuar fazendo seu negócio crescer, em ver onde é que ele pode melhorar, em ver coisas que precisam sair. De repente tem produto que só te dá prejuízo e você não está percebendo porque você não está mensurando. Tem uma frase que aí atribuem a diversas pessoas que diz o seguinte: aquilo que não é medido não é gerenciado. Se você não tem como medir, não tem gestão sobre aquilo. Está vendendo muito pouco, não sei o que, vai ter um monte de dinheiro aqui no caixa, então está tudo bem. Mas e aí, como é que estão as coisas, né? Vendedor mais eficiente, ou produto que mais sai. Até questão de precificação. Quanto... Precificação. Eu estou lucrando 100%. Tá mesmo? O que ele desconta? O imposto, o que ele pagou e o que ele quer lucrar. E põe o preço de venda. E aquele lucro não aparece. Por quê? Porque não é assim que se precifica. E aí, faz o quê? Nesse ponto que vocês dois estão falando, tem um exemplo bem legal da empresa onde eu trabalhava antes, de entrar na Castor, que ele tinha um produto que era sensacional em termos de aceitação de mercado. A gente não precisava, a gente só mostrava, não precisava falar nada, ele se auto-vendia. Precificação errada, ele era extremamente barato, os representantes detestavam a ideia de a gente aumentar, porque é um produto de entrada de mercado. É como a gente entra numa loja, a gente vendia produtos para bebê, é como a gente entra numa loja para poder vender o restante dos produtos. Só que ele era um produto que, quando eu peguei esse produto fora de linha e coloquei no Mercado Livre lá dentro para vender, eu joguei 4 vezes o valor dele de venda final e eu limpei o estoque com o valor subindo 4 vezes. Eu olhei para o meu chefe e disse: tu deixa eu fazer esse teste? Ele disse: faz, está aí parado mesmo, no estoque fora de linha. Se eu for vender, eu vou vender lá numa Bracol. Aquelas lojas de São Paulo lá, como é que vende roupa barata? Lá no Brás. Vou vender lá no Brás, a preço de banana, mais barato que tudo na vida. Então nós vendíamos ele para a loja final a R$25. O nosso custo, e aí estava todo calculado, linha, cor do tecido, tinturaria, a espuma que ia dentro, o revestimento, tudo calculado dentro desse custo. Nosso custo era de R$24,10. Nós vendíamos ele a R$25,90 para o lojista. Então ele realmente não tinha absolutamente nenhum lucro. Porque ainda dependendo da situação, tinha o transporte, que não estava calculado ali, não estava previsto o transporte de entrega. Que negocião, hein? E aí eu disse: cara, quanto que uma loja vende? Faixa de 59, 49, dependendo da loja. Beleza. Eu fui lá e coloquei 199. Eu limpei o estoque de 199. E eu disse: olha, eu estou te provando que se tu subir o preço desse produto, tu vai continuar vendendo. Ele levou a informação para o comitê de presidência da empresa
Depois ele voltou e não me falou nada sobre o assunto. E eu disse, tá, e aí? Cara, eu quero saber o que vocês tomaram. Disse, não, a gente vai manter como tá. Aí eu disse, beleza, continua assim. Mas estava tudo calculado, bonito, precificação, no meu ponto de vista, totalmente errada, porque era uma baita oportunidade. E a maioria das é um empresas produto faz único. precificação, sim. Não existe um produto naquela qualidade, não existe um produto bom como aquele no mercado. E era um produto, cara, era só subir o preço. Tava perfeito, velho. E todo bom vendedor sabe que o cliente não quer saber do preço. Muitas vezes eles só queriam ter o produto na loja. Nós tivemos clientes na época, eu cuidava de marketing e relacionamento lá também. Nós tivemos clientes que entravam em contato conosco através do site, pedindo, pelo amor de Deus, costure uma nesse tecido aqui, porque a minha filha não desapega desse produto. Então nós tivemos vários cases, porque a criança mastigava o bichinho, era um ursinho de pelúcia, assim, um naninha, com um paninho embaixo. Ela mastigava tanto que ela rasgava o brinquedo, ela destruía o brinquedo. Em 2, 3 anos de uso. E ela mandava uma cor do tecido, eles mandavam, pediam, tem ainda como costurar? Porque eu já comprei 4 desses itens aqui com cores diferentes e ela não aceitou nenhum. Costura um nesse tecido e me manda, eu pago quanto for preciso para ter esse. E, cara, é o filho, a gente faz esse esforço pelos filhos. Então, muitas vezes a gente não conseguia atender, porque 3, 4 anos atrás o que tinha de tecido já não existia mais ali, então era difícil. A gente tentava se aproximar, mas era bizarro de ver o que acontecia com aquele produto e a oportunidade de mercado deixada. Você pegou a alavanca gigante da empresa e jogou. Mais ou menos isso. Então era uma discussão, toda discussão, todo encontro com os representantes e com os gestores comerciais e tudo mais que ficavam fora da empresa, era sempre essa discussão, aumentar o preço do produto, desse produto. E é bem nessa linha que vocês estavam comentando. O Evandro falou da loja integrada, aí eu vou trazer um exemplo aqui, eu sei que talvez vocês não sabem ainda o que é que ele está falando. Quando eu morei em Salvador, eu morei num local que parecia um condomínio fechado. Não era fechado, mas ele tinha muita característica de condomínio fechado. Não tinha ruas principais dele, você entrava para chegar ali. Eram prédios de 21 andares, 4 apartamentos por andar, 16 prédios. Tinha muita gente. E tinham 2 mercados pequenos lá. Mercadinho de bairro, que a gente chama. E lá em Salvador, pelo menos, era muito comum. Aqui a gente vê muito mercado grande, mas eu não me lembro agora de ter... Geralmente a gente vê padaria, mas lá não, você vê mercados mesmo. Você pegar um brasão e dividir em 1/5 do tamanho dele. É que aqui nunca foi para os bairros. Tipo, eu falava que assim, mas tem mercadinho pequeno. Ainda com esse fogo aqui. Então, assim, você imagina, eu fico pensando onde eu morava. Eu posso usar o exemplo de lá, né? 16 prédios, 21 andares, 4 apartamentos por andar. Você imagina se esse mercadinho, no momento de pandemia, lança um e-commerce, o Loja Integrada, depois vocês vão ver, não é nosso, mas é uma plataforma de e-commerce que integra com o nosso produto. E eu cobro R$10 para te entregar. Gente, vai andando. É andando mesmo. Não precisava de carro, andando eu levava. Ó, te levo higienizado. Garanto que você continua comprando comigo. Garanto a segurança de você não precisar se expor, indo para a rua, encontrar com pessoas, aglomeração. Te cobro uma taxa mínima de R$10 para levar. Só de você continuar comprando já valia a pena. Claro, o custo de levar existe, né? Mas digamos R$10, R$15, R$20 que seja, para você comprar. Você precisa de ter instrumento para gerir isso. Não dá para você crescer e achar que vai crescer no papel e na caneta. Não tem como. É o que a gente precisa passar para eles. E o Ivanor contou a história do negócio dele, é bem legal. É claro que talvez vocês não tenham tempo de ouvir a história de todo mundo, principalmente o pessoal que está no Inside Sales, que precisa fazer uma venda ali mais rápida. A não ser que pegue um cliente grande que vale a pena você estar sondando mais. Mas entender o funcionamento dele é importante. Porque você entende aquilo que ele quer e o que ele precisa.
Às vezes ele só quer emissor de nota. Eu quero emissor de nota para tal coisa. Beleza, estou aqui. Mas às vezes, sabe, você faz o quê? Aí você começa, aí você já vai ter uma noção melhor das empresas que funcionam, vai ter uma noção melhor como o nosso produto funciona, já vai ter passado por várias outras experiências com outros clientes e vai dizer, nossa, teve um cliente meu que ele atua exatamente com o que você faz e ele tinha uma necessidade assim, a gente resolveu dessa forma. Você mesmo, olha, isso aqui pode te ajudar muito em relação a isso. Como é que você faz tal coisa? Eu faço assim, assim, assim. Poxa, nosso produto faz desse jeito. Ajudou muito lá o outro. O ouvir e perguntar certo faz toda a diferença. E quando você não tem muita bagagem sobre tipos de empresa, uma dica legal é trabalhar segmentado. Pega um segmento primeiro, que daí vai servir praticamente para todos. Depois vai para outro, para você ir ganhando o corpo. Você vai chegar lá no quinto, sexto segmento, já tem uma visão muito mais ampla sobre o funcionamento básico de qualquer empresa. Então, dá para se virar. Aí tem um trabalho da inteligência de mercado também, de repente gerar quais são os canais que a gente vende mais em termos de empresa. Já tem. Tem. Vamos ligar para essas empresas e saber como é que você usa nosso produto. Que empresa você é? Primeiro, porque às vezes o KINAI não diz exatamente. Que empresa você é? Como é que você usa nosso produto? Como é que o nosso produto te ajuda? Ó, tá aqui, ó, para as lojas de roupa, nosso diferencial, a nossa percepção do cliente é essa. Uma persona de empresa. Personas de tipo de E empresa. você já tem uma noção, já tem um norte, você já vai no norte. Pode ser que naquele cliente específico a coisa mude. Mas, se você tem uma estatística de um tipo de estabelecimento e já foi analisado que para aquele tipo de estabelecimento nosso produto ajuda muito nesse sentido, provavelmente no que você for abordar tem a mesma coisa. Dúvidas, pessoal? Eu quero só pedir perdão. Eu quero só pedir, não é tão relevante, eu acho. Eu só quero, se você lembra aquela frase, aquilo que não é medido, não é? Não é gerenciado. Isso aí. Nossa, fiquei tentando lembrar essa palavra. Eu posso fazer pergunta do produto? Ou não? Depende. Não, eu queria saber se o PE, ou o gestão empresarial, ele atende aquilo que você estava falando. Eu quero saber que vendedor está vendendo mais, que produto que está vendendo mais, PDV, essas coisas. Eu até anotei aqui. Sim. Controlar a comissão dos vendedores, por exemplo. Sim. O PE sim ou é só o gestão empresarial? De comissão diferenciada, tem comissão PE, mas os diferenciada não. Mas comissão diferentes não. Não, mas o empresarial tem. Tudo que nós falamos, no mínimo o empresarial tem. Sim. Eu queria saber essa diferença para o PE também, né? Por exemplo, o bloco K e bloco H. Tu vai ver isso num segundo momento. Não, o empresarial já gera o SPED. E estão segurando para nós. Gera o arquivo de bloco K. Eu reparei. Qual que é a empresa de cerveja? Que eu tinha? Beer Place. Beer Place? Era lá no São Cristóvão. A loja física era lá no São Cristóvão. E quando não demorou tanto para dizer o que ele vendia, que eu comecei a ficar preocupado com esse comércio dele. Pensei que era um comércio ilegal. Eu achei que ele ia manter assim, off, eu tava. Eu sou muito curiosa, eu estava com vontade de perguntar, mas o que você vendia? Só que eu pensei, não vou ser invasiva, né? Vocês queriam saber, por isso que eu não falei, eu não importo. Claro que queriam, tá louco? Eu tava se coçando pra perguntar. Já, é a mesma coisa de amanhã. E aí a Maloá também fez uma pergunta mais próxima do que nosso sistema. Amanhã, com a Vanessa Basso, ela é contadora, e a ideia é também não falar de sistema, é ter esse bate-papo para contabilidade. Se vai ser nosso ou da concorrência, é outra história. Eu quero Mas saber. É uma necessidade. É que eu queria saber porque eu estou anotando tudo para Claro. escrever, entendeu? Sim. Então, é por isso que eu estou perguntando aquilo. Mas eu posso deixar para perguntar em outro momento, como o Isandar falou. Depende depois Depois eu do te respondo, ponto, né? Mas a gente vai ver já PE depois de manhã. Amanhã. Depois. E na contabilidade empresarial. é isso. A gente tem que ir muito pela curiosidade. É o que eu estava conversando contigo. Por que tem o departamento fiscal? Por que tem o DP, que é o departamento pessoal na contabilidade? O que faz? Por que a empresa precisa de um contador? Por quê? Né? Aquele negócio que o Eric falou, quais são os meses mais, entre aspas, críticos numa contabilidade?
pontos de atenção, pontos de atenção, né? E aí, onde é que o cliente dá mais problema na contabilidade? Onde é que está o maior, demanda mais esforço da contabilidade de atender um cliente? O que o cliente não valoriza na contabilidade? Aonde? Na folha? Não, eu digo assim, amanhã a gente vai ter um bate-papo com a Vanessa. A Vanessa, ela é contadora, né? E ela também já tem experiência com software bem grande. Então, e já trabalhou, inclusive, em contabilidade. Então, assim, ela vai tirar essas dúvidas. E a gente tem que ir perguntando mesmo. Para que vocês entendam. Então a contabilidade é isso. Quais são as dores da contabilidade? Né? E para que ela serve? Eu estava olhando em casa uns vídeos de mais ou menos isso, aí eu achei um dos maiores canais de contadores no YouTube, que é do Anderson Hernandes. E ele fala muita coisa sobre contabilidade, tipo os problemas dos contadores e tal. E aí eu já estava olhando já nos comentários, e nos próprios comentários tem, dá até para fazer network pelo YouTube, chamar a pessoa e falar, olha, eu tenho a sua solução. Tem que ficar muito atento a isso, porque muita gente coloca. Já tô seguindo um monte de gente Eu dessa faço área. muito isso. Eu adoro Eu usar. acesso esses caras aí e começo a falar para conhecer a pessoa. Então, eu tô até analisando a vida desse cara, eu tô acompanhando ele nas redes sociais para fazer uma parceria já. Por que não falar da Questor, falar, né, de mim ali no YouTube dele, já que o público dele é só contador. De alguns pontos que eu tinha anotado para falar mais cedo, e a gente acabou também não conseguindo falar agora, mas Amanhã amanhã a gente pode falar, mas tem uma questão, gente, assim, eu acabo falando muito em paradoxos. Eu estava conversando com a Mauá e disse, você tem que aprender, mas não pode aprender tudo. Eu até anotei um aqui, deixa eu ver se foi esse. Um exemplo aqui. Você tem que, quando eu falei de assumir o problema, né? Você tem que colocar o problema debaixo do braço e assumir. Mas você não pode assumir o problema do outro. É um macaquinho, né? Porque assim, Sai daqui, vai pra lá. esse problema aqui é da Natiele. Se eu colocar debaixo do meu braço, eu já tenho muita demanda. Eu vou resolver os problemas dela? Não. Mas eu também não posso simplesmente largar. A gente tem que ter uma capacidade de discernimento muito grande. Porque o paradoxo acontece o tempo todo. Então, até quando, Mauá, você precisa aprender sobre contabilidade? Jones, por exemplo, que estão na área comercial. Até o suficiente para vocês fazerem o trabalho de vocês. E continuar aprendendo se quiser, porque quanto mais melhor, como o Júlio já falou. Só que aí a pessoa diz, não, eu tenho que fazer um curso de contabilidade para ser vendedor de software contábil. Não, a gente já falou que não tem isso. Então, a capacidade de discernimento, gente, de até onde vai uma coisa e outra, a gente precisa ter. E é uma coisa que, claro, os gestores ajudam as pessoas, mas as pessoas precisam desenvolver isso também, né? Eu ia até supor para você, daqui uns dias, a gente fazer talvez até uma venda. Eu tentar vender para você, alguma coisa assim. A gente tem simulado. Isso aí, simulado. Uhum. Eu gostaria, para eu saber se eu. O que você acha? Já posso? Vai ter. Sim, Está tudo programado. Se Ah, prepare, né? É isso, a gente E tá gravado. Olha. A metáfora é, eu tô te segurando, mas tô doido pra te empurrar, sabe? Porque Eu tô a gente igual. também tem que ter o discernimento disso, até que ponto a gente segura. Eu tô agoniado aqui. A gente está tentando fazer um trabalho gradativo com vocês. Aí, claro que vocês todos que estão acompanhando, mas principalmente o pessoal do comercial, que vai ter que ir para campo, para buscar cliente, né? De aprenda com calma, mas fique nervoso, sabe? Nós não tenha tanta calma assim. É que, na verdade, assim, a ideia é que a gente consiga dar o tempo para que vocês consolidem esse conhecimento. Porque seria muito fácil só fazer os treinamentos. Isso, a caliguela baixa, e tu te vira estudar depois até fixar esse conhecimento. Só que isso no dia a dia não vai permitir, vocês vão ter que voltar daqui 3, 4 meses e rever alguma coisa que vocês poderiam, no processo, ter aprendido, só que pular essa etapa. Então, por isso a gente, não é que a gente não está com pressa que vocês vendam, não, a gente depende da meta de vocês, mas a gente realmente quer que seja uma coisa consistente para daqui 5, 6, 1 ano,
vocês estejam muito prontos e não precisem retomar mais isso. Tá? É mais nesse sentido, bater ponto. Ponto, gente. Aham. Não Valeu, sem hora pessoal. extra. Até amanhã. Amanhã a gente